Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. É sempre a palavra. Não me importa onde você vá, ela continua sendo a palavra. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar, para a vitória sempre ganhar. É sempre a palavra. Não me importa onde você vá, ela continua sendo a palavra.
Ouvintes, infortúnio, desventurado é o homem que se posiciona fora da palavra. É claro, a palavra de Deus. E assim ele se coloca numa posição que a palavra fica longe dele e ele longe da palavra. Deus não tinha outra coisa melhor para dar para o homem, a não ser a sua palavra. Então, não aceitando a palavra, está negando para si próprio tudo que diz respeito à sua vida eterna, à sua salvação, à sua convivência com Deus. Só existe uma maneira de manter relacionamento com Deus. Somente uma. Esta única maneira é através de sua palavra. Pode-se emocionar, pode-se cantar, pode-se pregar, pode gritar, pode falar línguas estranhas, pode curar enfermos, fazer maravilhas, tudo isto. Mas não tendo um relacionamento com Deus legítimo através de sua palavra, nada vale. São Paulo chegou a dizer que, ainda que ele desse todos os seus bens para os pobres, depois de afirmar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dizendo ele, as línguas dos homens, transportasse montanhas e fizesse tudo, desse meu corpo para ser queimado, mas não estivesse nesta palavra, que é o amor, ágape, não adiantaria coisa alguma. O profeta de Deus para esta era faz esta declaração na mensagem O Terceiro Êxodo. É sempre a palavra. Não importa onde você vá, ela continua sendo a palavra. Se você não pode levar isto até o fim, através da Bíblia, então está errado. Qualquer pensamento, qualquer conduta e ordem religiosa que não seja através desta Bíblia, em sua essência, está errado. Não existem várias maneiras de operar isto. Só existe uma maneira. Por isso não há várias religiões para Deus. Muitas igrejas, cada uma com um pensamento diferente, alegando se fundamentar na Bíblia Sagrada. Não adianta nada disto. Todas elas estão no caos. Lembrando ainda, lá de Egito, Moisés, quando se fala em Egito, no mundo bíblico, tem que se falar de Israel, tem que falar de Moisés, tem que falar do Êxodo.
E Deus estava preparando um homem, veja só, um homem, não um exército, para tirar o seu povo do Egito. Preste bem atenção, preparando um homem, não um exército poderoso. Mas enquanto isso estava acontecendo, Deus preparando a Moisés, Satanás estava preparando um Ramsés, que era também o seu homem natural. Com uma diferença muito grande, que Ramsés usou e usaria como usou. Força natural, exército de homens armados, mágicos e todos os meios naturais. Mas ele esteve fazendo isto para escravizar não somente Israel, porque não vamos pensar que somente Israel estava escravizado por Faraó. Os próprios egípcios eram escravos de Faraó. Eles exerciam um domínio tirano, de uma forma que representava todo o poder de então. E Ramsés desconheceu totalmente a José, e muito especialmente ao Deus de José. Ele teve que trabalhar fora e contra a palavra de Deus, contra. Viajar contra a mão com Deus é a pior desgraça que existe. É que sempre o homem tenta fazer, porque ele quer viver através do natural. É através daquilo que se vê, que se ouve, que se apalpa, que cheira, olfato, paladar, visão, tato, ouvido, raciocínio, lógica e assim por diante. E tem uma coisa, o profeta afirma: ele era bonito. Como sempre, o bonito atrai, principalmente as mulheres. Parece que elas encontram toda a felicidade no bonito, no pano bonito, no sapato bonito, no homem bonito, no carro bonito, na casa bonita, e só fala assim: é bonito, é feio, é bonito, é feio. E Ramsés era bonito. Um detalhe muito importante que o profeta usa na mensagem, o terceiro Êxodo. E para confrontar com Deus, ele tinha que ser bonito. A serpente era um animal encantador lá no Éden. Antes de se tornar a cobra, Deus tirara os ossos dele, fazer dela um réptil. Era um animal ereto e o mais formoso de todo o Éden. Então ali estava o grande artifício do diabo. Quão astuto ele foi, inteligente, cheio de estratégias e um coração próprio para se endurecer. Há pessoas que têm corações próprios para ficarem duros, insensíveis, indiferentes para com a palavra. Então ali estava
Ele se moveu para acabar com os filhos de Israel. Ele começou essa matança aquilo foi próprio, o próprio Moisés deveria ter morrido quando criança. Foi salvo pela orientação divina aquela mãe sábia. E ele, Satanás, usou a Faraó para operar desta forma, matando no natural. Depois ele teve que usar Herodes novamente para matar as crianças, tentando atingir o Filho de Deus. E com a mente intelectual, o diabo tem feito uma chacina universal. Quando há uma chacina que se mata 2, 10, 20, 30 pessoas ou mais, isso causa revolução, causa revolta. Quando está acontecendo uma chacina universal, crianças sendo marcadas pelo diabo, mulheres marcadas por Satanás, homens marcados, vendidos a Satanás, através do intelecto, que não pode operar definitivamente através desta palavra, conforme nós vimos que Deus, por outro lado, estava operando através de um homem, reafirmando que não teve que usar um exército. Moisés matou um egípcio, porque tentou entrar em cena antes da hora. Depois disso, ele venceu o Egito sem matar uma pessoa sequer. Ele saiu através da fuga. A fuga guiada por Deus, Deus correndo, Deus fugindo com o seu povo. Mas nessa fuga, ele mostrou que ele era Deus. E Israel pôde cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os egípcios morreram porque tiveram a estupidez de entrarem pelo mesmo caminho de Israel. Eles não deveriam ter entrado. Morreram pela sua própria estupidez. É isso que acontece com o homem que vive em confronto com a palavra. E o profeta de Deus gosta disto aqui na mensagem do 3º Êxodo. E ele exclama: oh, como Deus estava o tempo todo treinando este profeta. Enquanto que o Egito treinava o seu homem através da política, através da ciência, através das estratégias, pensando em força, pensando em violência. Deus nunca precisou de força nem de violência para vencer. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Argumento: mulheres, homens,
que não podem sofrer dano algum. Estão fora da palavra. Não resta dúvida, quem está na palavra não discute. Não tem que ficar irado. Agora veja. Como o Egito estava treinando na política este Ramsés para vencer, então a grande batalha veio um dia entre o poder intelectual e o poder espiritual. E Ramsés, com todos os seus deuses ali de pé e derramando água para abençoar o Deus do Nilo, Deus o atingiu e o sangue fluiu dele. Oh, eu achei impressionante olhar e ver aquilo acontecer na batalha do intelectual com o espiritual. Você pega Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, e vê qual é a armadura do homem espiritual. Por isso ele é mais do que vencedor. Por isso a igreja é mais do que vencedora, por aquele que tem nos amado. Tenha confiança de ser espiritual. O espiritual não tenta vencer o natural através do natural. Ele vence pelo espiritual. Nada pode vencer o espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma boa escolha. Ligar seu aparelho aqui em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília para participar deste programa maravilhoso Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado ouvindo este programa. Olha, hoje, quarta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grande culto em nossa igreja, aqui no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, logo mais às 19 horas, grandioso culto de oração e adoração a Deus teremos ali. Leve sua família, é bom ir para a igreja num culto de oração. Culto de oração te conecta com Deus, sua alma com Deus, através da oração, você falando com Deus. Todas as quartas-feiras, culto de oração ali na nossa igreja, ali no Novo Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É bom, eu tenho certeza que você sairá do culto abençoado. Olha, não desligue seu aparelho, teremos mais meia hora com esta maravilhosa programação ao seu favor de Fé para Vencer. Continuamos ouvindo este programa abençoado. Deus continue falando ao seu coração, é o nosso desejo. Neste momento,
Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. O olho é portão para a alma. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Se em provas e em dor estás a desmaiar, tens em teu pobre ser 1000 dúvidas e pesar. Só Jesus poderá curar teu ser. Se hoje queres vir a Deus e nele crer, tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se podes crer. Remove com a mão de Deus, sendo a palavra viva. Tudo é possível se podes crer. Cristo Senhor Jesus te chama a gozar da plena graça e luz e todo bem-estar. Só Jesus poderá curar teu
é portão para a alma. Ouvintes, se o homem quer viver apenas a vida natural, ignorando assim a espiritual, ele está se abdicando do descanso eterno, da salvação. Ele está dispensando a salvação de sua alma. Isso é indubitavelmente uma verdade incontestável. E o homem natural vive como se tudo que ele tivesse que enfrentar compreende apenas do seu nascimento até a sua morte. Mas não é assim. Ignorar a vida espiritual não quer dizer que está livre das consequências desta ignorância. O profeta de Deus, na mensagem O Terceiro Êxodo, nos mostra isso de uma maneira simples, clara. E o mundo não nega a história do Êxodo, do Egito de então, que agiu de uma forma natural, representando assim para todos os séculos posteriores sistemas humanos naturais, em todos os sentidos, principalmente no religioso. Não o que o intelecto vê, o que o olho espiritual vê, difere do que o intelecto vê. Porque se uma mulher, se um homem, um jovem, tem os dois sentidos, o natural e o espiritual, então ele vai proceder como José lá no Egito. José não foi apenas o homem natural, ele foi espiritual. E então você vai pegando cada personagem. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, Paulo nos mostra que Moisés preferiu sofrer com o povo dele, o povo de Israel, no deserto, carregando o vitupério de Cristo, do que ser um faraó. Agora, o que o levou a esta escolha? É aquilo que ele podia ver. Então nós vemos Moisés e Faraó olhando o povo de Israel amassando barro, olhando pela mesma janela. Ambos. Faraó via um povo escravo, sujeito ao seu poder, amassadores de barro. Moisés, da mesma janela, na mesma distância, via um povo
da promessa. Ele estava vendo o natural? Sim. Ele estava vendo os escravos, o seu povo escravizado? Sim. Mas ele via além daquilo. Ele via para trás e para frente. Ele via a promessa que Deus fez a Abraão. Ele via a terra de Canaã sendo ocupada por aquele povo. E ele sabia que não ia lutar para tomar o Egito. Ele ia lutar para sair do Egito. Isso é mente espiritual. Sabia que ali não era o seu lugar. E ele via, após o deserto, após o Mar Vermelho, após todos os obstáculos. Você pode notar na Bíblia Sagrada que todas as vezes que um homem, uma mulher foi chamado para uma missão especial da parte de Deus, enfrentou uma situação que ele ou ela não podia admitir. Em hipótese alguma. Um exemplo apenas, que nunca morre. Maria disse: como posso eu conceber se eu não conheço o varão? Veja só, o anjo disse, abriu seus olhos espirituais, o portão da sua alma foi aberto, o Espírito Santo te cobrirá, e deu o nome do menino. Agora você vai lá no Velho Testamento, vem no Novo Testamento, e viaja através das eras, você vai chegar em você. Enfrentando paredões. Mas você pode chegar além desses paredões. Porque afinal, você tem um olho que é portão da alma, um olho espiritual. O mundo natural de então olhava para aquele velho homem chamado Elias, de aparência peluda, ali de pé, os cabelos em seu peito e um grande pedaço de pele de ovelha enrolada ao seu redor, uma cinta sobre seus lombos. Provavelmente descalço e com velhos bracinhos magros, e a carne pendurada assim, com uma branca barba esvoaçante por toda a sua face, e um cajado torto em sua mão, ali de pé. Mas o olho espiritual podia ver o poder de Deus se movendo ali, porque ele estava exatamente com a palavra. Jezabel não tinha esse portão espiritual. Acabe tampouco. O conselho de ministro também não tinha. Mas a viúva esquelética de Serepta de Sidom tinha esse portão na sua alma. Podia ver o espiritual, ver que ali não estava um velho, um homem acabado, estranho.
a ponto de obedecê-lo em circunstância mais ridícula. Pegar o último bocado que ela tinha para comer com seu filho e morrer. Veja que situação. Mas ela viu. E o resultado que trovejou dentro de sua casa, o assim diz o Senhor. E o azeite não faltou, a farinha não faltou, a morte veio, a ressurreição não faltou, e ela deu troco do trovão. Vejo que és homem de Deus, vejo que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor está em tua boca. Aleluia! Que mansão maravilhosa, cujo portão da alma podia ver além da calvície, da idade, do cajado torto, da coisa difícil de se compreender, de se entender, de se aceitar. Aquele velho pescador que Jesus chamou para ser seu apóstolo, Pedro, saiu na frente dos demais, com este olho espiritual, com esse portão de sua alma, e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não pode esquecer definitivamente do velhinho Simeão. Isso ficou escrito para ser pregado milhões de vezes. Ele vem lá, e quando Maria e José entraram na sinagoga, com aquele bebê em seus braços, foi o toque da campainha para abrir o portão. O portão de sua alma, que era tão novinha, tão presente. E ele pôde exclamar o que ele estava vendo. E o que ele estava vendo, Caifás não estava. O que ele estava vendo, Anás não estava. Os teólogos não estavam. O que nós estamos vendo, eles não estão. Nós podemos ver Elias. Simeão cantou, glorificou. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O portão da minha alma foi aberto e eu pude ver o Messias prometido por Isaías, o Filho maravilhoso que nos nasceu, o Príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte. Se você pensar e tentar viver somente através dos sentidos, você terá que ignorar o sobrenatural, o espiritual. E se você abrir este portão da alma, você vai ter que ignorar muito e muito do natural. Estamos na hora de ignorarmos o mundo, ignorarmos o natural, porque o natural, o mundo está totalmente ignorante, cego, em relação àquilo que nós podemos ver. Pergunta o mundo religioso, evangélico, quem é William Branham? Você vai ter uma resposta. Mas pergunta aos eleitos, quem é William Branham? É Elias.
é o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É o ministério do Filho do Homem. Deixe o portão de sua alma abrir. Você verá tudo de uma forma muito clara, muito simples. E Jesus nunca disse aquele que entender, mas sim aquele que crer. Esse é o grande desafio do cristianismo. Essa é a pauta da vida cristã. Não é aquilo que podemos ver, mas sim aquilo que cremos. Aquilo que podemos ver com os olhos naturais não quer dizer fé. Eliseu estava vendo exército de fogo, cavaleiros de fogo a seu favor, mas o seu rapaz não via nada disto. Só via aquilo que estava contra, o poder que estava contra. Mas Eliseu orou, o espírito de Elias, e abriu os olhos daquele rapaz, e ele pôde ver então tudo que estava a seu favor. Veja agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, obrigado, companheiros e companheiras, que parou para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você que está preparando para ir ao trabalho, você que está preparando para levar as crianças para a escola e ligou aí sua internet para ouvir o programa Fé para Vencer. Creio que Deus te abençoou com esta programação. Olhe, divulgue nossa página, divulgue essa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para sintonizar também nossas programações, nossos cultos, que são todos transmitidos ao vivo aqui por esta página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo aqui por esta página. Hoje à noite, por exemplo, teremos o grande culto em nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, às 19 horas, transmitido ao vivo aqui por esta página. Divulgue para os seus amigos assistirem, ouvirem, participar. Isto faz bem. Isto faz bem para aqueles que ouvem, que participam. Deus te abençoe. Hoje à noite estaremos lá na igreja para aquele maravilhoso culto de oração e adoração a Deus. Leve sua família, esteja lá também. Isto faz bem para a sua alma. Lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, ali no bairro Pedregal. Fica ali a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga, e a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas, aguardando você e toda a sua família para participar de nossos doces cultos que temos ali. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo, ensino da Palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, grande escola bíblica dominical, que você deve estar com a família. E domingo, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Não perca, aproveite estas boas oportunidades de nutrir sua fé com a palavra de Deus.
Te aguardamos lá na igreja, viu? Ali nós temos literaturas oferecidas gratuitamente para você. São estudos bíblicos maravilhosos, gratuitos, para você pegar, levar para sua casa, estudar, conferindo com a Bíblia. Isto te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Vá lá na igreja, adquire seu livreto De Volta à Palavra Original, estude-a conferindo com a Bíblia e você verá coisas maravilhosas ali, aquele estudo bíblico. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. À noite, às 19 horas, aguardamos você lá na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Não desligue seu aparelho aí, sua internet. Teremos agora o culto doméstico. São reprises de nossos maravilhosos cultos que temos ali em nossa igreja, no Novo Gama. Vamos das 6 às 7 da manhã, reprise de nossos cultos ali na nossa igreja. Continue assistindo, Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com este programa Fé para Vencer, neste horário das 5 às 6 da manhã. Tenham todos um bom dia de paz na presença de Deus. Nosso abraço.